Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus, você que a partir desse momento vai acompanhar conosco a lição número 9 da nossa revista, que nós temos estudado nesse trimestre, que é a revista Supremacia das Escrituras, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD, amém? Nós temos estudado a Bíblia, né? Temos estudado a Palavra de Deus e nós chegamos agora na lição de número 9. Nós estamos aí quase acabando o nosso trimestre já, falando sobre a Bíblia, falando sobre a Palavra de Deus. E hoje, o tema que nós vamos estudar, né, a partir de agora, é as histórias e as poesias falam ao coração. Né? Nós vamos estar desvendando alguns mistérios aí dentro de pouco tempo, né? Porque são tantos livros que a gente não consegue falar cada um, mas nós vamos passar aí sobre esse tema que fala que as histórias e as poesias falam ao coração. Nosso texto áureo está lá em Salmo 119, no versículo 107. Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Né? Olha como o salmista expõe aí o seu sentimento, né? O salmista fala de algo profundo dele, estou aflitíssimo, e falando, Senhor, me traz vida, vivifica-me segundo a tua palavra. A nossa verdade prática desse estudo é que os livros históricos e os livros poéticos mostram a soberania de Deus e a sabedoria divina. Né? O relato de todas essas verdades, as histórias, né, e os livros poéticos produz fé e esperança em nossos corações. A nossa leitura bíblica está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 20 ao 25, e também Salmos 119, do versículo 105 ao versículo 108. Deuteronômio 6, do 20 ao 25, a palavra diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali o Senhor nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais, Deus sendo fiel na sua palavra. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para sempre, para um bem eterno, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Versículo 25. E será para nós justiça quando tivermos cuidados de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio 6, do 20 ao 25, está falando sobre ali um livro que está contando uma história, né? Esse texto aí está contando a história do povo de Deus ali que sofreu no Egito, e o Senhor lembrando ali o bem que Moisés ali lembrando a eles o bem que eles tinham, o bem que o Senhor tinha feito a eles naquela terra, e como fala aqui, e o Senhor nosso Deus fez isso para o nosso perpétuo bem, para todos sempre nós pudéssemos lembrar e guardar em vida, e o Senhor nos guardar eles em vida, como no dia de hoje, ali Moisés falando. Então é um relato aqui dessa história, né, trazendo fé aos nossos corações. Aí nós temos a outra leitura bíblica, né, que é no Salmo 119, que já é um livro poético. Ali tá falando, o salmista está falando no Salmo 105, no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 106.
jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Então ele vem algo ali da sua emoção, do seu sentimento. Lá o salmista escreve, como no nosso texto áureo: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 108. Aceita, eu te rogo, as oferendas, as minhas ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Nós vamos estudar que os livros históricos e os livros poéticos, eles falam ao nosso coração, eles tocam lá no nosso sentimento. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. São alguns gêneros diferentes, literários, para expressar essa vontade, o que Deus queria falar ali ao seu povo. E para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem de literatura chamada narrativa. A gente está falando ali, descrevendo ali a história. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico. Nós vamos ver o que é isso, com o propósito de despertar sentimentos. Esse é o propósito dos textos poéticos ali, do texto lírico, que vem despertar em nós o nosso sentimento, assim como no texto áureo a gente vê ali nesse exemplo que o salmista está falando: estou aflitíssimo, vivifica-me, tudo isso vem ali do seu sentimento, ali das suas emoções. E estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesse livro, cuja mensagem, quando nós abrimos essa palavra, quando nós abrimos a palavra de Deus nesses livros históricos e poéticos, em toda a Bíblia, mas a gente estudando especificamente hoje sobre isso, essa palavra fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração. No nosso ponto número 1, o nosso primeiro estudo aí, nós vamos destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá, esse é o objetivo da nossa lição, conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e também de sabedoria, e mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Então nós vamos passar aqui um primeiro ponto sobre os livros históricos, no segundo ponto os livros poéticos, livros de sabedoria, e no terceiro ponto, o que isso traz ao nosso dia a dia, mostrar esses princípios para nós praticarmos em nossa vida cristã. Os livros históricos, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué 1, versículo 1 e 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, elas disputaram o espaço com outras nações. Então, o registro dessa experiência com Deus e posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes, são um total de 12 livros que retratam a história de Israel. Olha só que interessante, desde a entrada em Canaã, cerca de 1.400 anos até o tempo de Esdras e Neemias, que foram cerca de 400 anos. Então, 400 anos antes de Cristo. Então, se você olhar, é um período de 1000 anos que dentro desses 12 livros. Eu não sei se você consegue, junto comigo, dentro aí da sua cabeça, a gente gravar esses 12 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São os 12 volumes aí que a nossa revista está falando, 12 livros dentro desses que são chamados históricos. E são, como nós falamos, desde a entrada em Canaã, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, que é cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos, eles demonstram que Deus controla o curso da história. Temos aí uma referência da revista Josué, no capítulo 21, versículo 45. Será que você pode abrir comigo aí? Josué, capítulo 21,
versículo 45. Nós vamos ver aí esse texto que traz ao nosso coração. 21, versículo 45. Diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha só, meu Deus do céu, esse texto é maravilhoso. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, aleluia. Então, é algo aí, como está falando a nossa revista, esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. E esses livros históricos, né, como nós lemos aqui, esse texto agora, ele fala ao nosso coração, né, ele alimenta a nossa fé cada dia. A história dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Tem um texto base aí, Atos 13, no versículo 20. São cerca de 400 anos da história, né, ali do povo de Deus, com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel. Como nós, se você quiser uma referência disso, né, por que não havia rei em Israel, e a referência de que não havia está lá em Juízes, no capítulo 18, versículo 1. E cada um andava como queria. Então você imaginava ali a extrema dificuldade do povo, né? A extrema dificuldade ali, tudo que estava acontecendo ali no meio do povo de Deus. E por essa razão de que cada um andava como queria, né? O povo acabou entrando em declínio espiritual. Assim também é na nossa vida, como nós falamos aqui no nosso estudo, na nossa igreja, né? Aos domingos. Nós, com os irmãos aqui, né, nós podemos estudar também esse texto, também esse tema, né, da lição número 9. Nós também somos assim, quando nós agimos da maneira como nós queremos, tudo aquilo que dá no nosso entendimento e na nossa cabeça, nós queremos tomar decisões, assim também acontece o declínio espiritual. Que a gente esteja longe disso, amém, amados? Eu também, e você aí que está observando esse vídeo também, né? E também o povo ali, né, com o declínio espiritual, acabou fazendo coisas más aos olhos do Senhor, né? E como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas, né? Juízes 3, do 8 ao 12 é uma referência sobre isso. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Mesmo assim, o Senhor tinha misericórdia, né? Ali. E essas histórias, elas apontam para a fidelidade e, como nós falamos aqui, a misericórdia divina. E tem um texto base aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A história dos reis, por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Foi ali o primeiro rei que veio ali, né? Porém Saul fracassou, né? Ele fracassou porque ele não obedeceu algumas ordens que o Senhor tinha dado ao profeta, e dessa maneira ele acabou fracassando. Porém, então Davi foi escolhido, né? Depois de todo o acontecimento, como nós sabemos ali, né? Com Golias, quando Davi foi chamado ali, quando ele se colocou para lutar, né? E ele foi recolhido, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Mesmo o povo sabendo de toda a história, mesmo o povo sabendo de tudo que tinha acontecido com seus antepassados, né, com aqueles que o Senhor tinha livrado do Egito, ali a história de Saul, a história de Davi, a história ali também de Salomão, mesmo assim o povo não deu ouvidos ao que o Senhor falara, né, as suas promessas, não deu ouvido às promessas de Deus, e o povo também acabou falhando e rebelaram-se contra Deus e acabaram indo para o exílio. Nós temos ali um texto base, né? Nesse texto, dentro disso daí,
nós vemos que os reinos tanto de norte e Judá no sul, eles não acabaram não obedecendo ao Senhor, e sofreram por isso. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios, e em 586 Judá caiu diante da Babilônia. Esses dois reinos acabaram sendo destruídos. Contudo, em 539, cumprindo a sua promessa ainda o Senhor com misericórdia, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá a esperança do Messias, a esperança de que viria, a esperança messiânica ali se cumpriu em Jesus. Texto base, Lucas 1, versículo 32 e versículo 33. Todas essas narrativas, essas histórias que nós podemos ver dentro de todo o texto ali, dos livros históricos, dessas narrativas, elas mostram ao nosso coração e mostram para nós hoje que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se o Senhor tem uma promessa, e se o Senhor nos chamou a essa promessa, Ele vai cumprir. Não importa se passam dias, meses, anos, horas ou minutos, mas Ele vai cumprir a sua promessa, eu creio nisso. Amém? Nosso ponto número 2, os livros poéticos do Antigo Testamento. E também alguns falam os livros de sabedoria, e de sabedoria também, Nós vamos ler aí dentro disso. Os livros sapienciais e poéticos, o que é isso, 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque eles ensinam sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Nós vamos ver o que é isso, a diferença de poesia e prosa. Quais são esses livros? O nosso texto aí está mostrando: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou em algumas Bíblias também falam Cânticos dos Cânticos. Amém? Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. O que é isso, De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, a forma normal, do senso comum ali, como nós nos comunicamos, E já a poesia, ela expressa sentimentos, pensamentos, mediante versos que vêm atingir o nosso intelecto e a nossa emoção. Então, como nós vimos no nosso texto áureo lá, mais uma vez eu repito aqui, o salmista falando: estou aflitíssimo, ó Senhor, estou aflitíssimo, Deus, vivifica-me, me traz vida. Então, algo que está ali atingindo o seu intelecto e a sua emoção, escrito em forma de poesia. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, É uma relação, é um link que nós temos aí, dessa sabedoria divina, da verdade do Senhor com a experiência humana. E refere-se à sabedoria prática mais do que teórica, Porque ele atinge a maneira como nós pensamos e a maneira como nós sentimos. Dentro desse ponto dos livros poéticos, nós temos o subtópico Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2, indicando ali a efemeridade da vida humana, como ali a vida humana é breve, como ali a vida humana é passageira. Eclesiastes está falando isso. É um livro, como eu também disse aqui no nosso estudo de domingo, é um livro que toca muito ao meu coração, porque fala muito da prática da vida humana, Nós vemos ali que Salomão, tantas riquezas, ele teve tantas glórias humanas, tem até determinado texto dentro de Eclesiastes que Salomão fala: tudo aquilo que meus olhos desejaram, tudo aquilo que eu desejei
dentro de mim, que houve um desejo dentro de mim, eu experimentei. Você imagina só tudo que Salomão pôde presenciar e vivenciar na vida dele. Mas a gente observa que em Eclesiastes 12, no versículo 13, ele traz aquilo que realmente faz sentido à vida, né? Diz ali a palavra em Eclesiastes 12, 13, né? Que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, né? Tudo isso é o que faz sentido à vida, em certo ponto, porque Salomão fala, tudo é vaidade e aflição de espírito, né? Em outras versões fala, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha só que forte, que palavra forte ali que Salomão traz. Mas então você pode perguntar, então, o que faz sentido à vida? O que faz sentido à vida é obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. Isso é algo que escreveu o próprio homem, né, que é mais sábio do mundo ali, Salomão. Amém? O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O princípio da ciência, da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7, ensinando que observar os princípios divino nos faz e nos torna pessoas sábias, se nós tememos ao Senhor. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus, ela é digna de ser honrada. Amém? Já o tema de Jó, né, dentro de Eclesiastes, Provérbios e Jó, já em Jó é o sofrimento, né? O tema de Jó é o sofrimento, é um livro ali também poético, fala muito ali do intelecto, fala ali muito das experiências do intelecto de Jó e dos sentimentos, das emoções ali, né? Fala aqui do sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor, assim como Jó confiou no Senhor, mesmo passando por tantas dificuldades e por tanto sofrimento. Amém? Dentro desse ponto, né, do nosso segundo tópico, aí, os livros poéticos, no terceiro subtópico fala Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do louvor do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. Amém? Nós podemos ali aprender uma forma de como nós devemos nos expressar ali diante do Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias, né? Nesses aspectos, considera-se como verso-chave, né? Aqui o nosso estudo traz como um verso-chave dentro do Salmo, Salmo 29, versículo 2, que diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus por isso. O livro já de Cantares ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir no casamento, né? Na relação marido e mulher, na relação ali de cônjuge. Refere-se ao plano de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Cantares 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém, amados? Olha esse estudo aqui, né, o que está falando aqui. Muitas vezes as pessoas têm tantas dificuldades nessa área, né, na área conjugal, e esse livro poético aqui, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como alguns chamam, tratam ali do relacionamento entre marido e mulher, o que é ideal perante a palavra de Deus, né? Como fala ali, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que a gente possa viver isso daqui, mesmo sendo muitas vezes difíceis, né? Porque tantos estudos, tantas situações que tem dentro do casamento, tantas dificuldades, tantos desafios que nós temos dentro do casamento, mas que a gente possa olhar para esse versículo e viver dessa maneira. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz aqui, como está falando esse verso, né, que nos remete à ideia da fidelidade entre o marido e sua mulher. Amém?
No nosso ponto número 3, né, nós falamos então sobre os livros históricos, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, e nós vamos falar aí agora nesse ponto número 3, o nosso estudo traz sobre a prática, né, da vida cristã, sobre como que nós podemos aplicar todos esses livros para que haja fé no nosso coração, para que nós possamos cada dia, né, crescer na graça, no conhecimento de Deus. Uma mensagem ao coração é o nosso tópico número 3. Uma mensagem de soberania. O que é soberania? Deus está acima de tudo. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Lá nos livros históricos nós vimos, né, nós podemos estudar isso e nós sabemos das histórias. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Josué 5, versículo 1. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo. E ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Lá em Esdras 9, no versículo 13, fala sobre essa relação, né, sobre que a promessa, conforme a promessa que Deus tinha feito a Davi, que ele iria resgatar o seu remanescente da Babilônia. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Atos 13, do versículo 17 ao 23. Assim sendo, né, nosso estudo está falando aí que muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus trabalha. Algumas coisas que acontecem ao curso da vida que nós não entendemos, nós nos perguntamos, fazemos perguntas, por que isso está acontecendo, o que pode acontecer, mas é algo importante nós pensarmos que Deus, é o ponto principal aqui, que Deus, ele nos traz uma mensagem de soberania, que ele está no controle de tudo, que ele não perdeu o controle da situação, né? E assim, sendo nosso coração deve se aquietar, diz aqui o nosso estudo, porque o Senhor é soberano e ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. O Deus que nos traz uma mensagem de soberania, mesmo com algumas dificuldades ali nos textos ali históricos, né, Deus abençoou o povo e deu acesso a eles à terra prometida, como fala aqui o nosso estudo. No subtópico aí dentro desse ponto, número 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é fonte de sabedoria. Amém? Eu e você, nós acreditamos nisso. Nosso texto-chave aí, Provérbios 2, versículo 6. E o propósito da sabedoria, qual é o propósito da sabedoria? É agradar a Deus. Se nós estamos agradando a Deus, nós estamos sendo sábios. Amém? E desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, é algo sábio. Fugir da luxúria, é algo sábio. Olha só, não ser preguiçoso, meu Deus. Provérbios 6, versículo 6, não ser preguiçoso, é algo sábio. Manter boa reputação, Provérbios 22, versículo 1, é algo sábio. Tomar cuidado no falar, a maneira como nós falamos, Eclesiastes 5, versículo 2, é algo a ser sábio também. Tomar a maneira como nós cuidamos do nosso falar. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5, versículo 10. Infelizmente, é algo que muitas vezes o nosso coração fica apenso, ele tende a se inclinar a confiar no dinheiro, e nós não devemos ser assim, como nós estávamos até dando um exemplo, quando deu em 1929, na queda da Bolsa de Valores de Nova York, muitas pessoas confiavam no seu dinheiro, e naquele momento eles perderam tudo o que eles tinham.
e por isso alguns, tem relatos e histórias daquele momento, né, do mundo, que alguns até se suicidaram. Então, nós não devemos confiar no dinheiro. Aquele que não confia no dinheiro, ele é sábio. Pastor, mas eu não pago nada, não pago as minhas contas sem dinheiro. Amém, amados? O dinheiro, ele não é maldição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro que o Senhor nos dá, o dinheiro que nós possuímos, né, o que nós temos é para garantir um acesso, para ser bênção, né, onde nós formos, para ser bênção na nossa sociedade. E o Senhor, ele sabe disso. E o Senhor, ele conhece o nosso coração, mas aqui o nosso texto está falando que aqueles que confiam, que colocam a sua confiança e colocam todas as suas forças no dinheiro, esse não é sábio. Eclesiastes 9, versículo 7, viver com alegria, esse também é sábio. Remir o tempo, né, administrar o tempo, aí saber conduzir o seu tempo. Eclesiastes 12, versículo 1, também é sábio. Manter a integridade. Jó 1, versículo 22, né? Um homem andar em retidão, também é sábio. Aceitar repreensão. Esse aqui é o mais difícil hoje em dia, aceitar a repreensão. Jó 5, versículo 17. E confiar no Senhor. Jó 19, versículo 25. E também desfrutar do verdadeiro amor. Cantares 8, versículo 7. Todas essas maneiras de viver, todas essas condutas e todo esse ensinamento, quem vive dessa maneira, diz aqui a palavra que ele é sábio. No entanto, todas essas ações, o estudo traz isso também, que no entanto, todas essas ações, elas não devem ser tomadas de forma legalista. Elas devem ser a maneira de viver, se eu vivo dessa maneira, isso daqui é o correto e acabou, e eu tenho que viver dessa maneira. Não, o estudo está falando que isso deve ser um resultado do toque divino, no coração do ser humano. Provérbios 4, versículo 23. E o nosso texto também traz uma mensagem de adoração dos salmos, que possuem algumas peculiaridades de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, como diz lá no nosso salmo bem conhecido, o Salmo 91 trata sobre isso, sobre medo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, direi do Senhor, ele é meu Deus, ele é o meu refúgio. Em tempos de medo, quando nós vemos lá nos Salmos, um livro que é poético, como nós estudamos, nós podemos tratar as nossas mais profundas emoções, como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Tem até sobre força, segurança e alegria, tem até um versículo chave, Salmo 119, Salmo 118, verso 14. Salmo 118, verso 14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração, como uma ideia de como nós devemos tratar a nossa adoração diante do nosso Deus, a nossa também espiritualidade, entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração que está confiante no Senhor. Salmo 3, versículo 3. O coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada, para que ele pudesse viver uma vida em plenitude, uma vida com Deus, uma vida em adoração a Deus. O salmista escreveu lá no Salmo 119, no versículo 11, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, amados? Todo esse nosso estudo, sobre a experiência do povo de Deus, sobre os livros primeiro que nós estudamos, os livros históricos, os livros poéticos, e agora uma mensagem, ao coração, uma maneira correta de viver
uma maneira correta da vida cristã, né? Nós sabemos que o salmista usou isso, né, para viver em plenitude, viver dessa forma. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né, o texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, como nós vimos, né, e que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, ela traz alegria aos nossos sentimentos, transforma os nossos sentimentos e serve de bom remédio e conserva saudável o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. Amém, amados? Esse é o nosso estudo, essa é a nossa aula número 9 do estudo da supremacia das Escrituras, do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, a sua vida seja abençoada, em nome de Jesus, e que nós possamos viver todos os dias dessa maneira, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Deus. Aleluia.